Bem-vindos ao Café com Bolo. Não, esse não é um programa de culinária, né? Nós vamos explicar o motivo do nome, né? Nós temos muita história para contar. Esse é nosso primeiro programa, onde estamos inicialmente só nós. Eu sou o Marcelo Lazuri, esse é meu amigo Ali Saif. A gente vai se apresentar, vai contar um pouquinho da nossa história, vamos contar um pouquinho o que pretendemos com esse programa, né, Ali? Exatamente. Doutor Marcelo Lazuri, o grande amigo. Tá um pouco envergonhado? Um pouquinho, né? Não, beleza. A ideia do café com bolo, como ele falou, não é em si um programa de culinária. Eu acho importante a gente conversar um pouquinho e explicar como é que saiu esse nome maluco que nós arrumamos. Mas tem uma história atrás, né? Não Tem é uma muita. questão. Eu tenho o costume, né, Lazuri, de tomar café. Sério? Quase nada, né? Muito café, esqueço de tomar água. Você vê que a garrafa de água tá cheia ainda. E a gente chama os amigos para tomar um café no posto. Eu acho que café no posto sempre foi o lugar mais confortável, mais simples e mais hábil que nós encontramos para encontrar amigos de diferentes classes sociais, diferentes trabalhos, então agendas diferentes. Nós temos amigos solteiros, casados, enrolados. E o posto de gasolina sempre foi o mais confortável, mais fácil. Sim, democrático, né? Democrático. E quando a gente fala posto, né? É a loja de conveniência. A loja de conveniência. A gente, esses dias, uma das noites, a gente estava numa loja de conveniência onde tem um espaço, né? Um espaço aberto ali. E era engraçado, porque só tinha nós dois de pessoas mais velhas, né? Um monte de jovens ali, a gente tava fora daquele padrão ali. Não, e estávamos nós fora de forma, e o resto tudo saindo da academia lá, tomando coisinhas, comendo coisas com mais cuidado. Exato. Então, inicialmente, a ideia foi café do posto. Sim. Né? Então, aí, um certo momento, nós percebemos que nós começamos a ir para um posto em específico. Sim. Que tinha um determinado bolo. Bolo de chocolate, que me chamou muita atenção. E nós passamos a frequentar aquele lugar por causa do café, que é maravilhoso, localização excepcional. Muito boa. 24 horas, qualquer hora você vai lá, está funcionando. Exato. Lugar para estacionar, segura. Sim. E tinha aquele bolo maravilhoso que você não deixa passar. Eu pego a metade, você pega sempre um pedação inteiro. Fatia generosa. Fatia generosa. Então, mas a questão do nome do Café do Bolo, até para deixar claro, não é um programa de culinária, e sim quer dizer a história de é um momento que nós mais... foi um momento que nós encontramos, uma forma que nós encontramos, ter um papo mais confortável, aberto, exato, entre amigos, sem muita discussão, debate, né, e conforto, e, né, classe social. A gente estava à vontade, entendeu? O amigo saiu do trabalho, o outro saiu de casa, o outro saiu da academia, e nós estávamos lá se encontrando no posto de gasolina, tomando um café. Eu não bebo bebida alcoólica, eu sempre tomo no cafezinho. E meu amigo apaixonado pelo tal do bolo de chocolate. Então mesmo. Ficou café com bolo. Isso mesmo. Bom, vou contar um pouquinho sobre nós, né? Nós temos a mesma idade, embora eu aparente ser muito mais novo que ele. A gente costuma falar que ele é o gato, né? Mas o que é gato? Não é porque ele é bonito, não tem nada disso. É porque existe, né, uma gíria no futebol, né, de pessoas que alteram, né, a data de nascimento para poder jogar nas categorias, né, de base, né, e aí isso é chamado de gato. E o Ali, né, inclusive tem essa curiosidade, né, da sua data de nascimento ser um pouquinho diferente da data de registro, né? Isso. Quer falar sobre isso? Então, dizem as línguas que o meu pai, na hora de registrar, acabou se equivocando e colocou uma data errada, 16/2/76. E minha sogra tem uma memória muito boa. E ela lembra, ela diz exatamente que eu nasci no dia 2 e não no dia 16. Pelo jeito era uma coisa meio que corriqueira na época, né? Então, sim. Meu pai errou a data e ele notou 16. E eu sempre fiquei como 16/2. E nunca, não tenho documento nenhum
apresentando que eu nasci no dia 2. Só tenho a lembrança de parentes mais próximos. Quer dizer, então, de fato, você é mais velho que eu, porque eu sou do dia 5 de fevereiro de 76, você nascido no dia 2, porém com registro no dia 16. Mas fato não significa, hoje em dia você que é advogado sabe que não é aquilo que você sabe, sim aquilo que você pode provar. Sim. Não é isso? Sim. Então, de Formalmente, 16. Não, você quer ser mais novo do que eu de qualquer jeito, é isso? Não, você vai na frente do juiz e diz, apresenta minha certidão de nascimento e a sua. Uhum. O juiz vai falar quem é o mais novo. Você? Ponto final. Não vamos discutir. E em razão disso, né, nós fizemos tiro de guerra juntos, né, tiro de guerra daqui de São Bernardo do Campo, TG 02078, né? 7872. 78? Eu acho que é 72. 78. E aí, foi um ano muito especial nas nossas vidas, né? É verdade. Era um grupo de 222 atiradores. A gente com 19 anos de idade, né? Então a gente aprendeu muita coisa legal, né? Foi um período ali de aproximadamente 10 meses, né? Sim. É um pouquinho diferente do exército, né? Bem mais light, Bem né? mais light, digamos assim, né? Tanto que a gente sai com um registro de soldados ou cabos de segunda categoria. Segunda categoria. Né? Mas em razão, não diminuindo, em razão do tempo de instrução, que é muito menor do que quem serve o exército tradicionalmente, né? E aí, a gente teve um ano muito intenso ali, né? Com os amigos, enfim. E houve uma interrupção. A gente deixou convencionado dia 7 de dezembro para a gente marcar o encontro. O encontro era inicialmente na Igreja Matriz aqui em São Bernardo. Tinha uma pizzaria, alguma coisa? Tinha uma pizzaria lá que não existe mais, não existe exatamente. Mais, né? E aí, o primeiro ano, né, teve um número considerável de pessoas. Mas foi passando os anos, né, naturalmente, cada um seguindo a sua vida, ficou mais difícil. Eu, por exemplo, no dia 7 de dezembro, é aniversário da minha filha mais velha, a Lu. Beijo, Lu, te amo. E aí, a gente quebrou esse ciclo, né? Por mais que moramos na mesma cidade, por mais, né, que é uma cidade, né, não tão grande, e perdemos o contato. A gente voltou a ter contato recentemente, salvo engano, em 2019, e através das redes sociais, né? A importância das redes sociais, que naquela época, né, não tínhamos celulares, né? É bom deixar registrado isso. Quanto menos o WhatsApp, né? Quanto menos como mudou, né? Pessoas, né? Então, inicialmente, a gente se aproximou por conta de um grupo, o grupo do próprio tiro de guerra, onde desse universo de 222, a gente tinha em torno ali de 70, 80 pessoas. E foi quando veio o momento da polarização, né? Especificamente política, porque a gente, aquele grupo fechado, né, de homens, né, porque era um grupo de atiradores. É triste que naquele momento, quando foi criado aquele grupo, foi para encontrar amigos e tal, saber um do outro. Encontramos amigos na Austrália. Naquele momento eu moram mesmo, na Austrália, atualmente Estados Unidos. Estados Unidos. E eu mesmo, naquele momento, quando me incluíram, nem no Brasil estava no Líbano, se não me engano. Então era um momento legal, que a gente queria dar risada, contar das nossas histórias e tal. E começou a tal da polarização. Aquilo foi horrível. Então, é legal falar sobre isso, porque assim, dizem, né, que política, futebol e religião a gente não discute, né? E você tendo educação, você, né, sabendo colocar seu ponto de vista, respeitando do outro, você pode discutir sobre qualquer coisa. É incrível que futebol, que sempre foi o assunto mais acalorado, não dava briga, né? Mas aí veio o assunto política. E isso faz muito parte do que a gente vivencia nos últimos anos, né? Choca um pouco a informação, porque antigamente as pessoas sabiam o nome de todos os jogadores da seleção brasileira.
Hoje não sabe, muita gente não sabe, acho Mas que a sabe- grande maioria. Mas sabe de todos os ministros do STF. Exatamente, Sabe escalar. exatamente. O quanto isso tem de bom e de ruim, né? E aí cabe avaliar, né? Cabe um bate-papo sobre isso, né? É verdade. É verdade. Poxa vida, eu fiquei muito feliz com esse grupo e tal, encontramos os amigos, tivemos alguns encontros. E aí começou a questão do debate. Eu lembro, né, Lazur, eu chamo ele de Lazur, ele me chama de Saif, porque a gente serviu, eu tenho costume de chamar pelo sobrenome. É o nome de guerra. E realmente foi bastante triste, porque quando nós estávamos servindo, nós já tínhamos um grupinho, sempre tem alguém, um mais próximo ao outro. Exato. E sequer conseguimos manter esse grupinho por causa das questões políticas, que não fazia o menor sentido, né? E teve muita ofensa, e aquele grupo deixou de ser um grupo de amigos, colegas, para ser um grupo radical, extremista político, e opiniões que, pelo amor de Deus, cada opinião. Hoje nem estamos mais lá, infelizmente, e o grupo ficou reduzido, né? Não, e assim, né, Lázaro? Eu vou falar por mim, né, cara? Eu sou criado por uma família bem tradicional, eu sou muçulmano, filho de libaneses, e eu lembro que o meu pai, quando foi... cheguei aos meus 18 anos e tinha que... como é que fala? Procurar o exército, como é que fala? Se alistar. Se alistar, né? E eu lembro que meu pai tinha amizade com o Capitão Buganza. Exato. Então eu falei, pai, liga pro Capitão Buganza que eu não quero servir. Ele falou, pô, filho, saímos do Líbano, uma situação muito difícil. O Brasil nos acolheu. Hoje sou brasileiro, meu pai fala, sou brasileiro, você é brasileiro, carrega o passaporte brasileiro, o Brasil nos abraçou, e todas as oportunidades tivemos aqui no Brasil. Então você vai lá, se alista, tenta a sua sorte, pois se o seu país te chamar para servir, você vai servir, não vai ser eu que vou falar que não. Que legal. Não é verdade. Legal. Eu não esqueço, meu pai é homem, eu lembro que ele falava assim para mim, assim... quando alguém te perguntar qual a sua nacionalidade, nunca diga libanês. Você fala que você é brasileiro com um descendente de libanês, com ascendência libanesa. Então, ele é muito agradecido ao Brasil, sabe? O Brasil acolheu a gente, o Líbano infelizmente teve muito problema, guerra civil, né? Então, assim, aí... Não que eu vivia num lugar fechado. Minha família sempre foi uma família muito boa, assim, mas sempre preservou a questão cultural árabe, sempre preservou a questão religiosa islâmica e sempre incentivou que eu tivesse amigos não muçulmanos, muçulmanos e não muçulmanos. Então eu frequentei colégio público. Estudei no Maurício Antunes Ferraz, né? Uhum. Conhecido como Jegão, né? Parece que até mudou o nome agora, nem Maurício Antunes Ferraz. E Nova Petrópolis. Então fomos tocando a vida. Então, mas já tinha, assim, uma vida meio que, até pro meu jeito mais tímido, eu acho que eu acabei sendo um pouco mais restrito. Então, quando eu estive no tiro de guerra, foi uma experiência muito boa para mim. Conheci pessoas diferentes, de culturas diferentes, né? Religiões diferentes. Passamos lá 10 meses juntos. Foi legal, foi bastante legal, foi muito, foi bem legal. Então esse grupo para mim foi muito especial. Eu queria poder rever os meus amigos, pessoas que eu tenho muito carinho. E começou essa porcaria, essa falta de respeito, né? Desse debate político tão irracional, uma visão tão curta, e que afastou. Eu lembro que tem um amigo nosso, que não vamos mencionar o nome, que brigou com o pai, deixou de falar com o pai por causa de
questão política. Então, acho que é Deixa bem claro, é um querido. E é um nosso grande amigo, né? Se a gente não conhecesse e visse a fala dele, falava, não é quero possível. esse cara de jeito nenhum. Não é possível, não é né? possível. Mas a gente teve uma história antes. É. E isso aconteceu com muitas famílias. É verdade. Né? Lado A, lado B, essa polarização que a gente, né? Isso é comum no nosso pensamento, não ajuda a população. Não. O objetivo nosso aqui é quebrar esse modelo, tanto que o nosso canal vai ter espaço para qualquer ideologia, a gente está aberto aqui a receber, né, as figuras de lado A, de lado B, e fazer as pessoas pensar. O café com bolo é para nutrir a sua mente. Exatamente. Não, a ideia, eu acho que foi importante para nós, para mim, e foi, de certa forma, esse grupo, assim, aquelas coisas, porque eu fazia parte de vários grupos de WhatsApp, todo mundo faz. Eu gostava de ouvir opiniões diferentes. Sempre gostei de ouvir opiniões antagônicas. Até para provar que eu estou certo. Ou errado, né? Às vezes você tem uma opinião. Né? Então, aquele grupo mostrou ser incapaz de fornecer alguma informação de fato antagônica, né? De fato inteligente, intelectual. Acho que assim, esse grupo de 70, 80 pessoas acabou sendo reduzido para um grupo de 5, 6 pessoas de diferentes opiniões, mas que um respeita o outro a opinião. Tem pessoas de direita, tinha pessoa de esquerda, eu sou muçulmano, o outro é, se eu não me engano, você é católico. Não é isso, Lazuri? Não sei qual que é. Sim. Tem um amigo nosso que é umbanda, né? Um bandista. Sim, a questão religiosa é muito aberta. Tem um evangélico e, poxa vida, a gente fica conversando até 5 horas da manhã. Isso, então, esse grupo que ficou fechado, né? A gente aproveitava lá a chácara do Saif, né? E sempre respeitando, né, a cultura, a religião do Saif. Então, o local dele para nós é sagrado, né? Por mais que a gente faça uso de bebida alcoólica, lá não, é respeitado, é o espaço dele. Então a gente ficava falando sobre política até altas horas da manhã, à base de café ou de refrigerante. Exatamente. Né? E churrasco, né? E churrasco. Não, mas assim, a questão que nós discutimos política, religião, cultura, geopolítica internacional, com pessoas bem esclarecidas. Nesse meio tempo, em paralelo, talvez, a palavra mais correta, eu passei 30 anos da minha vida num trabalho de certificação de produto halal. Os produtos, os alimentos que são enviados para os países islâmicos, eles devem seguir um ritual técnico-religioso para que o muçulmano possa consumir aquele produto. Isso é muito interessante, eu aprendi muito com você, porque eu sou completamente leigo e você foi me explicando aos poucos, então, né, dessa necessidade, né, um mercado muito específico, onde você, né, tem aí um grande sucesso, em razão da sua profissão, né, você conheceu diversos lugares do mundo, tem muita história boa para contar. Tem história boa e história ruim, como todo mundo. Também, né, também. Então, cara, Lazuri, eu fiquei uns 30 anos viajando, e porque assim, os muçulmanos, nós somos por volta de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, mas estamos espalhados em vários países, não é só nos países árabes. Os países árabes têm só 400 milhões. E mesmo dos países árabes, tem diferença cultura, sabe, diferença de opinião, sabe, você tem, né, o saudita é de um jeito, o emirático é de um outro, o libanês é de um outro. Né, você tem conceitos e entendimentos diferentes sobre várias coisas. Mas você tem um muçulmano africano, você tem um muçulmano brasileiro, você tem um americano, você tem um muçulmano europeu, asiático, etc. Então eu passei lá 30 anos, poxa vida, graças a Deus aprendi muita coisa, tive a oportunidade de conhecer muita coisa. Então, porque a ideia hoje, estava querendo até completar a ideia da apresentação do Café com Bolo. E em um certo momento a minha empresa ficou tão bem organizada, graças a Deus, que eu fiquei meio que só cuidando das questões estratégicas e tal. E a ideia, primeiro, eu sentia falta de um debate que eu possa aprender.
Eu não queria perder esses 30 anos de experiência simplesmente sentado ou fazendo estratégias sobre a minha empresa, mas eu queria poder discutir. Eu queria poder conversar com alguém. Como passei a viajar menos, porque hoje a empresa, graças a Deus, já tem pessoas para fazer isso. Eu não queria perder essa experiência e tampouco deixar de aprender mais. Né? Você tem que ver que o mundo está mudando muito. Né? Então, esse choque de gerações, né? Poxa vida, o raiz com Nutella, né? Raiz com Nutella. Então. Aí eu tava conversando com você, nós estávamos jantando no... Como é que... Na Redenção, lá, né? Lugar. Eu contei para você, poxa, eu queria fazer, o que você acha de fazer sobre isso? E eu topei na hora. Não, eu perguntei se você, o que você acha se eu devo fazer. Você respondeu, falou, quero fazer parte. Deixa eu só fazer um comentário Você foi intrometido, a verdade é essa. E eu sou muito inconveniente nas redes sociais, especificamente, né, no WhatsApp, porque tenho um costume de mandar muitos áudios, né? Esse nosso grupinho, o pessoal fala, começou o podcast do Lazuri, né? E o Ali fala assim, Lazuri, você é o único cara que eu consigo ouvir o áudio inteiro. Eles até brincavam comigo, você manda áudio de 8 minutos, né? E aí eles começaram a me doutrinar, então eu estou mandando áudio de menos de 1 minuto, não é verdade? Mas você manda vários, A quantidade aumentou, lógico, né? Antigamente você mandava 2 áudios, que dava mais ou menos 15 minutos, 2 juntos. E agora você manda 25 áudios, que somando dá uns 30 minutos. Quer dizer, não está ajudando muito, na verdade. Mas você continua ouvindo, né? Sim. Eu faço uns testes lá, né? A gente precisa fazer o teste para ter a devolutiva. Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar. Eu estava ouvindo seus áudios ontem e minha esposa estava do lado. E ela reparou lá, olhou assim e falou assim, você colocou vezes 2? Eu coloquei. Ele falou, mas você tá devagar ainda? Eu tenho esse jeito muito calmo de falar. Tem o nosso amigo Martins, né? O grande Martins, abração, Martins. Ele dorme nos meus áudios, né? Eu faço ele dormir. E sobre essa questão, né, da polarização, e até citando o exemplo que eu dei aqui de política, religião e futebol, né? Sim. Eu vejo futebol como algo... paixão, né? Você não tem muita paixão, né? Você é aquele... Por futebol? Nenhuma, zero. Você não sabe... nada de futebol. Você não sabe nada. Eu não consigo Posso revelar seu time? Revela, não faz o menor sentido. Até porque se ele depender de mim, se meu time depender de mim, tá enrolado. Ele é aquele corintiano que a única coisa que ele sabe é que o Palmeiras não tem mundial. É a única coisa que ele sabe falar. Isso é verdade. Ele não sabe quem é o goleiro do Corinthians, sabe? Juro que é o Cássio, né? Grande Cássio. Ainda. Mas o futebol, né, envolve a paixão. Você não muda de time, embora eu, quando comecei a gostar de futebol... Você quer falar que São Paulo ganhou, é isso? Não, ia chegar lá. Eu era flamenguista, sério, porque eu era apaixonado pelo Zico, né? Era o que o Neymar representa hoje, né? Guardadas as devidas proporções, era na minha época o Zico, como foi o Pelé, né? Em um determinado momento. Sim. Então eu tenho fotos com o uniforme completo do Flamengo, camisa, toalha do Zico. Exato. Só que naquela época, né, não havia divulgação. Hoje você acompanha campeonatos de outros países, você acompanha o campeonato carioca. Naquela época não. Então eu tinha, né, na escola, tinha um evento lá, a gente ia jogar futebol e cada um ia com a camisa do seu time preferido. Então tinha o palmeirense, o santista, o corintiano, o são paulino e eu com a camisa do Flamengo. Até que eu precisei definir isso, né? E a minha origem, né? Meu pai, toda a minha família é palmeirenses, né? Até por conta dos descendentes de italianos. Mas o Palmeiras tinha um time muito ruim naquela época, muito ruim. E aí eu vi os menudos do São Paulo, né, 1986, 87, eu falei, é o futebol bonito de se ver, escolhi, não me arrependo, assisti muita coisa, e é legal conversar sobre isso pelo seguinte sentido, eu não vou deixar de ser São Paulino, é o time da minha paixão, mas eu sei reconhecer que o time do Palmeiras hoje, né, tem um elenco, tem um histórico de títulos recentes
que o torna superior. A mesma coisa do Flamengo, tanto que conseguimos ganhar o Flamengo agora recentemente. Então, é possível você conversar sobre futebol. Lógico que vai ter sempre aquela tiração de sarro um do outro, aquela coisa de não admito que meu time é menor, né? Esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala com critério, e é isso que a gente espera sobre a política, porque a gente entende o quê? Que a paixão não deve estar sobre a política, né? E a gente está aqui para abrir, né, o canal para todos e para perguntar. A gente está tentando trazer para um consenso. A gente vai lidar com alguns temas bem polêmicos, a nossa intenção é essa, né, de trazer convidados para defender a tese A ou a tese B, e com isso enriquecer, né, primeiramente a nós, né, que vamos sempre aprender muito com tudo isso, e os nossos ouvintes aí. A ideia é bem isso mesmo, a gente poder... Nasceu desse jeito, poxa, a gente queremos poder debater e aprender com alguém, com pessoas preparadas, isentas de qualquer radicalismo. Sabe, você usou o exemplo do futebol. Eu nunca entendi bem briga de time, nunca consegui entender bem. Até porque, no meu caso, eu tenho dificuldade de torcer. O meu motivo de não ser um bom torcedor, por não ser um bom corintiano, é que eu nem associado ao Clube do Corinthians sou. Eu entrei uma vez lá porque alguém me convidou e com certeza pagaram para eu entrar. Quer dizer, eu não consigo defender ou lutar por uma bandeira que ela... Não tem afinidade, né? Não, mas sabe, quando você torce para o Brasil, eu acho que é mais fácil torcer para o Santos, de fato, porque o Santos representou o Brasil lá fora, historicamente. Eu estava com um amigo meu, que é santista roxo, chegamos na Malásia, Kuala Lumpur, chegamos lá, sei lá, 3 horas da manhã no hotel, e ele estava com a camiseta do Santos. Malá atendeu a gente, tá, falou assim, apontou o dedo assim, Santos, né? Camiseta do Pelé, né? Time do Pelé. Cara, pra mim é mais... Eu não torço pro Santos, não sou santista, mas pra mim é mais fácil, faz mais sentido querer, entendeu o que eu quero dizer? Representa o Brasil em certa forma, entende? Como que é? Mas eu torcer... Aí assim, pra completar, assim, sem querer te cortar, quando a gente chega numa questão política, né? Aí sim faz sentido. Eu costumo dizer assim, até uma briga que nós tivemos no grupo sobre a questão se o então presidente Bolsonaro tinha tomado vacina ou não, ou que ele estava doente ou não, e que ele não queria expor e tal. Não foi a minha intenção fazer um comentário contra o então presidente. E sim, eu acho que assim, a saúde do presidente Lula e a saúde do então presidente Bolsonaro, a saúde do então presidente Michel Temer, para nós é importante, seja se eu gosto dele ou não. Em razão do cargo que ocupa, né? É lógico, o presidente Lula foi fazer cirurgia, é importante, é uma decisão. Ele é o chefe de Estado, né? Ele é o pai da nação, concorda comigo? Então não importa assim, a bandeira da pessoa. Então, de fato importa para nós a saúde do presidente da República. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Eu acho o seguinte, então, muitas pessoas não concordaram, não gostam do atual presidente. Mas ele é o teu presidente. Não tem o que fazer. Nós estamos vivendo uma democracia. Então a democracia teve voto, o cara foi eleito. Poderia não ter sido eleito. Poderia então ser o atual presidente, seria o presidente Bolsonaro. Sim. Mas eu acho que o debate se quem vai ser presidente ou não já acabou. E se eu apoio, se eu tiver ou não, que eu não acho que, se me conhece bem, não é muito a minha opinião ter uma bandeira assim de esquerda ou de direita, sim, né? Você concorda com pontos de ambos, discorda de ambos também. Então, assim, mesmo que, vamos dizer assim, eu estava viajando e não votei em ninguém, para te falar.
Nenhum dos dois teve meu voto, nem no primeiro nem no segundo turno, estava em viagem. Mas se o atual presidente não seja o que eu teria escolhido... Você vai torcer pelo seu ou país. sim, tem que torcer pelo meu país. Então, assim, se eu concordo, se eu sou lulista, não me impede de concordar e discordar dele, até para a questão de uma melhor... Exatamente. de uma melhor atuação. Eu acho que a gente tem que saber discutir. E a gente tem que saber discutir para o bem. Como a gente saber discutir? É a ideia do antagonismo, né? Eu lembro só para eu não perder a linha, Lazor, desculpa te cortar. Imagina. Eu estava em Dubai, na Go Foods. É uma empresa, é uma feira, uma exposição de alimentos fortíssima. Historicamente, a feira de Cial, Paris, e a Nuga, da Alemanha, em Colônia, são as principais expo de alimentos do mundo. Dubai engoliu elas. Fizeram um trabalho tão bem feito que realmente as coisas são decididas no começo. Poxa vida, é o divisor de águas do mercado de alimento, principal em proteína animal. E nós estávamos lá e eu lembro que já estava começando essa questão da Ucrânia e da Rússia, e o então presidente decidiu ir para a Rússia. Meu primeiro sentimento foi, mas o que ele foi fazer lá? Eu estava lá entre o grupo de empresários e tal. Aí um já falou, pá, você é petista. Eu falei, não, só quero saber o que o presidente foi fazer no Putin, com o Putin, né? Desculpa, eu só queria processar isso. O presidente da BPA, que é assessor que é o responsável da Associação de Proteína Animal de Frango, me falou assim, é importante, porque tem a questão do fertilizante, nós temos uma questão muito importante. Em 2, 3 palavras técnicas, ele mostrou que eu estava errado, que o presidente deveria estar lá, é tão importante quanto... Para o Brasil, foi muito importante tomar uma posição sobre os fertilizantes. Mas teve um que me chamou de petista. Calma, gente, eu só queria entender. Eu falei, poxa, ele já fez... Então, você teve 2 opiniões. Uma radical, ridícula, desculpa de falar. A sem conteúdo. Sem conteúdo. E a do conteúdo que você também estava aberto a ouvir e mudar de ideia. Poxa, o cara me convenceu em 3 palavras. Pô, como que nós precisamos de um norte? Nós somos o país muito forte no agronegócio e precisamos de um norte. Então não importa se eu sou bolsonarista ou não, se eu sou lulista ou não. Que, aliás... Importa que eu estou pagando salário para o presidente para resolver meu problema. Eu gosto dele ou não. Que, aliás, você, apesar de muito crítico ao governo Bolsonaro, e aqui nós não estamos pro lado A e B, mas você elogiava demais a ministra. A ministra Tereza Cristina, para mim, eu sou fã, né? Hoje estamos com um bom ministro também, mas a ministra Tereza Cristina, naquela época, eu tive a oportunidade de fazer algumas missões com ela. E Lazuri, eu não sei se ela estava certa 100%, mas eu sei que 100% do tempo dela ela queria estar certa e fazer o melhor. Passava segurança. Meu Deus do céu, você via na missão, à vontade, ela acordava cedo. Olha, nós estávamos no avião e ela vinha procurar a gente, porque tinha reunião no dia seguinte, para saber o que vocês acham, Nós nos encontrávamos no jantar e falou, vai ter reunião amanhã, então, ela queria saber, Então, poxa vida, não tem como eu não admirar uma senhora como aquela. O respeito que ela tinha pelo marido, te juro, eu vi ela falando com o marido de um jeito. Não sei, Foi eleito? Foi eleito. E não era do pessoal da lacração, não era da lacração. Nessas polêmicas, né? Não, trabalhava, tinha tempo para trabalhar, né? Não, ela trabalhava, ela não ficava fazendo essas lacração. Então eu gostava muito dela, né? Eu gostei muito do Tarcísio naquela época, né? Das coisas que ele trabalhou. Nem por isso eu era bolsonarista ou não, né? Isso. Agora deixa eu te interromper aqui sobre tudo que você falou. Primeiro que você é um privilegiado, que você falou sobre Pelé e você teve a oportunidade de conhecer o Pelé, tem foto com o Pelé. Né? Conheci assim, né? Meu primo era muito amigo dele, me apresentou, ficamos um tempinho com ele, realmente de tirar o chapéu, né? Tem que tirar o chapéu. É um lorde, né? Ele era um lorde. E segundo ponto que eu queria te pedir uma gentileza.
se você pode se preocupar com a minha saúde igual você se preocupa com a dos nossos presidentes, porque pós regime militar, nenhum morreu até agora, né? Então acho que é em razão da sua preocupação aí. Cuide de mim também dessa forma. Você deseja todo, porque pode ser que a sua saúde não influencia diretamente ao país, mas eu tenho certeza que ao mundo que você representa, que a sua família e os seus amigos, você é muito importante. Agora sim, cara, temos agora, ano que vem, as eleições municipais. E eu estou observando bem São Bernardo do Campo. Para mim, essas eleições vão ter importâncias nacionais. Você nasceu aqui, né? Eu sou nascido, eu estudei a vida inteira sobre o Brasil. Estamos falando dois batateiros, né? Batateiros. Para quem não conhece, a gente, isso é uma fala dos antigos, né? Que as pessoas nascidas em São Bernardo eram conhecidos, né? Eram com o apelido de batateiros e Santo André como ceboleiros, né? Havia uma disputa ali regional, né? Eu acho o seguinte, que as eleições vão ter importâncias nacionais. Você está falando aí de possíveis candidatos da maior importância, né? Você está falando do candidato do PT, você está falando do possível candidato, o Alex Manente, aí, um deputado que todo mundo está falando, eu não sei se realmente ele vai ser candidato ou não, mas ele aparece na pesquisa em primeiro lugar. Isso. Você tem o deputado Marcelo Lima, que foi o atual vice-prefeito do atual prefeito Orlando Morando. Você tem, eu acho que São Bernardo está destacando de uma forma política impressionante. Se a Carlos Morando, deputado estadual, primeira-dama, está lá perto do governador. Você tem o Vicentinho, que é histórico do PT. Nós estamos falando de opiniões antagônicas, né? Exato. Nós temos o Rafael Demarque, que é um rapaz novo, apareceu com 8%. Exato. 8%. E eu conheço ele assim, do restaurante, puxa, um rapaz super educado. E de uma família nobre, né? Família Demarque e tal. Talvez a mais tradicional de São Bernardo, né? Talvez a mais tradicional da Demarque. Sim. Eu não conheço, não sei dessa aliança. O nome mais marcante. Marcante, né? Que teve o Walter Demarque até, né? Mas tem um bairro. Anos, né? Tinha a rota do Franco Polenta. Rota dos restaurantes. Rota dos restaurantes. Então você tem aí pessoas de extrema importância. O deputado Alex Manente, pelo que eu ouço falar, ele é dos deputados mais bem influentes de Brasília. Exato. Né? Parece que ele faz parte daquele grupo importante que, né? E poxa, você fala assim, São Bernardo do Campo, você fala assim, não, é só uma cidade. Não é. Os nossos players aqui, não sei se eu posso usar o termo de players na questão política, podem e tomam, fazem a diferença na decisão de São Paulo e do Brasil. Sim. Eu tenho que dar os parabéns, porque você vê o prefeito Orlando Morando, quando deu aquela discussão com Dória e Alckmin e tal, aquela briga toda, não sei o que, quem foi lá resolver é o nosso prefeito. Sentou lá com os bambambam e eu acho que São Bernardo está fazendo um trabalho, está em uma posição política de maior importância. Exato. O que eu acho que é importante que nós fazemos aqui no nosso Café com Bolo, trazer as opiniões antagônicas. Exato. De todos os lados e botar para discutir. Essas pessoas têm muito a falar. Sim, essas pessoas questionar. Nossa, meu Deus do céu. Outra, né? Entender todo esse processo. Entender todo o processo. Trazer essa linguagem do leigo e ver a opinião técnica. Tanto que São Bernardo, por um bom período, não tinha um representante como deputado federal. Imagina, né? Hoje o nosso representante ele é um dos caras. Nós temos alguns, né? Temos alguns que são os caras, né? São os possíveis candidatos, tanto o Alex quanto o Marcelo, né? O Marcelo Lima e o Alex Manente. Temos Vicentinho, né? Vicentinho é deputado. Eu nem agora me escapou. Tem a Carla Morando, deputado estadual. Aí temos o leque do estadual. Mas a gente... E tem o Luiz Fernando pelo PT e estadual. Estadual e que tem uma posição de suma importância no estado de São Paulo. Então,
E aí a gente teve o privilégio, né, de convidá-los, aguardamos eles aqui nas próximas semanas, né? Não há possibilidade agora de serem candidatos oficiais, porque isso só acontece no ano que vem. Eu nem sei se eles podem eu não sei se legalmente eles podem se apresentar como pré-candidatos. Possíveis candidatos, até porque as pesquisas lidam dessa forma, mas são os nomes que estão sendo ventilados. E a gente conseguiu acesso a todos, né? Graças a Deus. Graças a eu acho o seguinte, que devemos convidar aqui para esse grupo todas as pessoas de importância. Exato. Para poder discutir se eles vão ser candidatos ou não. Eu acho que é uma coisa que eles vão estão Sim, decidindo até entre porque eles lá, existem decisões partidárias, tem decisões, né, partidárias, e também não sei nem, eu não sei se eles têm que tomar cuidado, porque se eles, sem querer acaba pedindo voto e não pode pedir voto, sei lá, não sei, vou dar a entender. O objetivo não é esse. Não, né? não, o objetivo não é o objetivo é assim, eu quero pegar essas pessoas, colocar aqui na nossa mesa e poder discutir questões importantes e aprender. Dizer por que eu sou contra e a favor sobre as questões X, Y, Z. Exato. Você tem coisas que acontecem em São Bernardo, tem coisas que acontecem em São Paulo, e decisões que eles tomam. E assim, eu acho que não é feio tomar decisão errada, eu acho que é feio não tomar decisão. Decisão correta e concreta só tem um ser em todo esse universo que consegue tomar e não tomar uma decisão sem erro. Só Deus Todo-Poderoso. Sim. Fora ele, meu amigo, a gente vai tomar decisão e vamos contar com o apoio dele, inclusive, para que será melhor possível. E rever, né, nossos posicionamentos. Isso é muito... Sabe, Lázaro, eu queria também, é que eu falo muito, se você não me cortar, eu não paro. É que eu estou empolgado com essa história aqui do nosso café com bolo. Estamos empolgados. Eu quero poder falar, não apenas de política, quero poder falar da questão de saúde, eu quero falar sobre a questão cultural, religiosa, e poder fazer um debate. Com a sensibilidade necessária, de ouvir os opostos. Você pega uma questão polêmica como, sei lá, vamos falar aí, homossexualismo, vai? Ou uma outra coisa lá qualquer. Eu tenho minha opinião formada pela minha religião. Eu tenho... Outros têm outra opinião. Mas... eu quero que alguém venha aqui e eu gostaria muito de aprender com diferentes religiões e debater sobre o assunto. Qual que é a visão dessa questão legal? Como que é a visão? Como devemos tratar com essa questão na visão islâmica, na visão cristã, na visão X, Y, Z? Não é para eu concordar e nem para ninguém fazer eu mudar de ideia, mas para aprender. Agora, entender como o outro pensa, a gente tem empatia. Olha, eu tive a oportunidade de viver dois mundos. Ocidente e os países árabes em especial. O que eu pude ver é que a intolerância nunca resolveu nada. Nunca resolveu nada. A gente poder sentar e resolver até para discordar faz muito bem. Fala aí que eu falei demais, eu cortei você 10 vezes, meu amigo. Imagina, é um prazer. A gente vai falando, mas a gente vai ficar falando sobre durante 2 horas, mas flui, né? A gente fala 7, 8 horas só falando. Exatamente. Foi 43 minutos, cara. Eu tô com uma vontade de falar mais 40, mas vamos lá. Exatamente. Eu sempre costumo brincar com as pessoas quando a gente conversa um pouquinho sobre política, ainda que de forma genérica, né? Porque essa questão da polarização, eu sou desse lado, eu sou do outro. E ainda que você não conheça aquela pessoa que tem um posicionamento diferente de você já tem aquela crítica, né? Aquela necessidade de falar assim, não quero me aproximar desse cara, né? É o seu posicionamento. Mas isso envolveu parentes, né? Se fala muito, se brinca muito que o grupo do WhatsApp só vai voltar no Natal da família, né? Esse tipo de coisa. As pessoas realmente deixaram de se falar. E pessoas que tinham laços de afeto. É verdade, né? É verdade. E por que disso? Porque as pessoas entendem como o meu lado é o certo e o outro é o errado, mas assim, como enxergam como inimigo. E eu sempre costumo brincar do seguinte sentido, 90% da população, no mínimo, são pessoas de bem, são pessoas que querem o bem do seu país. O que ocorre é que a gente vive atualmente uma guerra de informações. Né? E isso... uma guerra de falsas informações. Também de falsas informações, que é o formato que a gente colocou de fake news. Né? E
e aonde buscar, como buscar as informações. Eu acho que esse é o grande porém. Estava assistindo um podcast esses dias de um comentarista de segurança pública, e ele citando até o próprio governador aqui de São Paulo, onde, segundo o relato dele, há uma queda no número de roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo, porém, determinado veículo de comunicação, por não gostar daquele político, coloca tal tipo de carro teve um crescimento de 30%. Então é muito isso. Eles sabem, né? Logicamente, né? Os políticos ou outros setores de influência sabem direcionar esses dados. E a gente está aqui para desconstruir isso, né? Para tentar brigar contra isso. Esse negócio de fake news, eu senti muito, minha vida inteira. Sou muçulmano, filho de árabe. O que tem de mentira na mídia sobre a gente é algo surpreendente. Exato. É surpreendente. Exato. E, poxa, é horrível. Recentemente aí tem uma campanha contra meu pai aí, falando um monte de mentira, um homem que eu admiro, meu pai, não tenho orgulho. E, sabe, essas coisas fazem muito mal. Mas eu tenho um grande sábio islâmico, se eu não me engano, o Califa Ali falou sobre isso. Ele fala assim: se eu debater contra 1000 sábios, eu venço o debate. Se eu debater com um ignorante, eu vou perder. E esses debates aí, meu, é muito pequeno. Muito pequeno. Cara, eu quero sentar com o prefeito Orlando Morando e falar as coisas que o cara sabe. Ele sabe as decisões que ele tomou. Sim, queremos entender o porquê que toma essa ou aquela. Eu não quero falar com o cara, eu queria falar com o prefeito Orlando Morando para saber as decisões que ele tomou e a visão que ele tem para a cidade. E o que ele vai seguir, como ele vai seguir para frente. Eu não quero falar com um antipetista. Né? Eu não quero um anti. Mas vamos dar liberdade para ele falar do jeito que ele quiser. Não, mas não quero falar com um cara lacrador. Eu sou. A gente quer desconstruir isso, exatamente, que é a evidência. É a evidência. Eu prefiro falar com alguém que apoia a situação, que é da situação, e não um cara que sou da situação por ser contra tal pessoa, YZ. Eu tenho que trazer um assunto mais intelectual. Né? Dizer que o comunismo vai vir, vai tomar as nossas casas, e dizer que o pessoal da direita vai fazer isso, aquilo, e que aquilo vai fechar as igrejas. Esse debate não aguento. Eu não aguento. Desculpa, eu não aguento. Sim. Ou traz o assunto intelectual para a gente falar, um debate, para a gente aprender, ou não precisa, pô. Sim. Mas se vierem, a gente está aqui preparado. Mas eu não aguento, eu não tenho paciência. Conversa fiada, eu não aguento. Desculpa. Mas eu queria tocar um pouquinho no assunto que estávamos conversando esses dias, eu achei aquilo sensacional, que são 2 episódios extremamente marcantes que envolvem, né, a sua cultura, né, a cultura dos seus pais, né, dos seus familiares, que primeiro, né, é a questão do 11 de setembro, o quanto vocês aqui, nesse país tão acolhedor, que não acolheu só, né, todo mundo, né? Acolheu todo mundo, onde temos aí regiões de grande comércio, onde tem, né, o muçulmano do lado do judeu ali, convivendo muito bem, né? Que lugar do mundo temos isso? Mas o quanto vocês, principalmente, especificamente aqui em São Bernardo, que é uma comunidade muito unida, né? O quanto vocês sofreram de preconceito por causa daquele episódio trágico de 11 de setembro? Olha, Lázaro, não foi fácil. Eu só não gosto de reclamar muito sobre essa época para nós aqui, porque apesar de nós ter sido momentos muito difíceis no Brasil, em comparação ao resto do mundo, nós éramos pessoas privilegiadas. Você entendeu? O que foi feito com os muçulmanos nos Estados Unidos, na Europa, e aqui e ali, não foi fácil. Não tem sido fácil até hoje. Né? Mas no Brasil sofremos muito. Você tinha
tem episódios, aí até minha esposa teve que se esconder, pessoas indo atrás dela aqui na Marechal Deodoro, se escondendo na loja americana. E o que a identifica? Vestimenta? É investimento. É investimento. Mas assim, o Brasil tem tudo. Olha, quem conhece o mundo sabe como o Brasil é bom. Por mais as dificuldades que nós temos. Né? E eu acho que, poxa vida, tem muito que aprender aqui e tem muito que oferecer. Sim. Eu não sei escrever livro, Lazuri. Eu queria muito aprender e fazer um livro sobre tudo que eu aprendi, que eu conheci. Eu acho que isso é um dom que eu invejo. Alguém pode escrever por você. Mas eu acho que o trabalho que nós vamos fazer aqui e tal, acho que podemos deixar uma coisa importante para os nossos filhos. Eu queria poder debater para poder oferecer, pelo menos que se a gente puder trazer alguém para falar coisas úteis. Que somem. Poxa vida. Saber do problema XYZ, como resolver, aprender, ver a opinião, sabe, das pessoas e saber julgar. Se a gente puder ajudar as pessoas, por exemplo, no caso, gostaria muito de chamar todos os pré-candidatos e as pessoas de influência do ABCD de imediato. E vamos fazer isso. Se Deus quiser. E vamos começar com São Bernardo do Campo. Se nós pudermos ajudar a fazer com que a população conheça um pouco mais sobre esses projetos, sobre essas pessoas que realmente decidem, não, eu vou votar no Saif porque é Saif, ou no Lazuri porque o Lazuri é de uma família tradicional de São Bernardo. Bom, aliás, para você ter uma ideia, você serviu só por causa do seu sobrenome. Você é famoso aqui, acho que o sargento colocou você. Eu tenho uma historinha para contar aqui, mas a gente vai receber ele de convidado. Eu quero contar no dia do episódio dele. Eu acho que você serviu só porque acharam que você é filho do dono da Lazuril, né? Lazuril. Vai saber, né? E paralelo a esse episódio, né, que não foi muito legal, eu quero contar a parte boa que você me contou esses dias, que foi a questão da novela, né? Salvo engano, a novela O Clone, né? O Clone, que abordou muito algumas questões culturais e religiosas, né? Sim. E você teve participação nisso, não é isso? Acho que a gente pode contar uma hora aí com mais tempo. Foi uma parte da minha vida muito importante que eu ocupava uma posição na comunidade islâmica, no centro islâmico, que o meu pai é fundador. E eu havia identificado a falta, precisávamos de uma assessoria de imprensa para cuidar dos interesses da comunidade, né, na imprensa, responder algumas questões. Então nós fizemos um projetinho e escolhemos algumas pessoas para poder defender e responder, né, não deixar só lenda, né, opiniões viciadas ou informações que vinham internacionalmente de uma forma pejorativa ou mentirosa, falar sobre a religião, falar sobre nós. De uma forma assim, talvez um outro dia eu te explico, a gente conta com mais detalhes, mas eu me surpreendi um tempinho depois, tipo um ano depois, com a ligação da Glória Pérez. Que legal. É engraçado que eu não acreditei, né? Quando a Rosângela, nossa secretária lá, adoro a Rosângela, passou, estava dizendo que a Glória Pérez da Rede Globo, tá? Passa, né? Deve ser tosse, deve ser trote. Entendi. A voz dela é confundível, né? E ali começou, né? E nós tivemos uma participação na questão da novela, que foi bem legal. E desde então, a comunidade, naquele momento, nomeou o Sheikh Jihad para cuidar da pasta lá, e Sheikh Jihad acompanhou praticamente toda a novela para poder munir eles de informação sobre a religião islâmica e tal. Mas teve muita coisa que aconteceu nesse tempo, né, que acho que a gente não vai ter tanto tempo hoje. Exato. Mas poxa, realmente foi legal, foi importante. E nesse meio tempo acontece o episódio do 11 de setembro. 11 de setembro. E aí ficou... O pior momento para a comunidade islâmica mundial. Que inclusive, né, pelo que você tem conhecimento, alguns atores recusaram o papel ouvi falar, por conta do receio. Nós ouvimos falar que, lógico que não era da Glória Pérez, não de forma oficial. Não de forma oficial, não, exato. Não, assim, nos bastidores, assim, falava que atores importantes haviam já sido selecionados, e quando aconteceu o 11 de setembro, eles teriam desistido, não querer participar. O 11 de setembro foi talvez o pior episódio para a comunidade islâmica mundial.
nunca se tornou tão difícil a vida para a comunidade islâmica como depois dos 11 de setembro. 11 de setembro foi E uma coisa... marcado mundialmente, né? Você pergunta para as pessoas onde você estava no 11 de setembro, onde você estava na morte do Ayrton Senna, as pessoas lembram como se fosse hoje. Como se eu, meu filho, minha mulher tinha feito alguma coisa. Poxa vida. Se a gente olhar assim, na cadeia, ou em qualquer lugar do mundo, eu posso jurar para você, tranquilamente, que a bandidagem, assassinatos, ou seja o que for, de uma forma mundial, nunca você vai encontrar a maioria sendo muçulmana. Graças a Deus, a minha religião, eu tenho certeza disso, fui criado dessa forma, Sim. Só ensina para o lado bem. Sempre há alguém que extremista, como existe no cristianismo. Né? Você tem lá no próprio Estados Unidos aquele pessoal que queimava negros e tal. Todos os e tem em todo lugar. Você tem problema lá, os judeus, por exemplo. O religioso judeu nunca foi um problema para o muçulmano. Que é um assunto tão polêmico, que envolve tantas a religião guerras, nunca foi um problema entre eles. A religião entre eles nunca foi um problema. O que causa problema lá é duas coisas. Política, né, que muitos usam a religião, outros, né, para usar. E radicalismo. Radicalismo, você pode colocar lá, que é sinônimo de ignorância. Você não tem como falar que o profeta Muhammad, que Abraão, que Moisés, Jesus ensinou algo tão curto, sabe? Sim. Sabe, uma coisa tão seca. Dá para acreditar que é algo que vem de Deus? Você fazer algo que Deus mandou é incômodo? Não. Que Deus mandou fazer uma coisa é uma coisa satisfatória. Então, assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer esses dois lados. E a gente só se deparamos com um problema quando há um curto entendimento das coisas. Né? E é o que a gente está falando. Como chega para nós, né? Como vem... Eu imagino, né? Quando a gente fala, né? Sobre... não sei se nem se posso dizer assim, o mundo árabe, né? Tudo, mas há uma diferença, você já me explicou muito, de determinado país para outro país, que em tese, né? São países, né? Com maioria muçulmana, mas na questão cultural ou de costume são totalmente diferentes. Que de lá para cá, talvez pense que nós somos iguais os argentinos, né? E sabemos que somos bem diferentes. Eu não estou falando mal dos argentinos, até porque eu tenho o Caleri no meu time, então... não pode reclamar. Nem quero. Só... Não. É aquilo, né? Você precisa saber identificar bem, saber controlar bem de onde vem. Se você pegar e falar que são muito confundidos, olha lá, iraniano, árabe e turco, para nós aqui, às vezes as pessoas acham que é o mesmo povo. São povos totalmente diferentes. Totalmente diferente. Então, nem o idioma são iguais, nem usam o mesmo idioma. Então, a gente às vezes tem mesmo tudo primo, né? Tudo primo, né? Mas eu acho que assim, nós temos alguns nomes confirmados e que vai bombar esse negócio, graças a Deus. Vai sim. Quer falar sobre os nossos nomes? É que a gente não pode ficar falando o nome de peso, mas nós já temos alguns confirmados, né? Sei lá, os confirmados a gente já pode falar? Nós temos aqui, bom, vamos dizer que quase todos os nomes ventilados para a candidatura a prefeito, a prefeitura de São Bernardo do Campo estão confirmados. Estão confirmados alguns players também, algumas pessoas de decisão partidária. Nós vamos ter encontro com os principais presidente de partidos. E nós vamos ter também algumas autoridades policiais para falar sobre a questão de segurança. Sim. Falar sobre a questão das drogas e etc. E um assunto que me interessa muito, que é a questão do clube de tiro, desarmamento. Sim, a gente quer abordar temas polêmicos. Isso. Né? Um debate para enriquecer, né? Queremos saber. Você sabe, eu gosto muito e pratico o tiro esportivo.
Eu gosto muito disso. E eu fui a favor do desarmamento. Eu achava absurdo isso antigamente. Hoje entendi, mudei de ideia. Então, assim, eu acho que é legal a gente ter duas pessoas conhecedoras sobre a matéria, Sim. mas de opiniões antagônicas. Sim, e não esgotar o assunto, mas trazer, né? Eu tô doido para esse momento. Você escolheu o nome certo, uma pessoa bem preparada para poder falar que ele é contra, ele é totalmente a favor do desarmamento, não é isso? Sim. É o trabalho dele, é uma pessoa bem especializada. E eu também estou trazendo alguém que são totalmente a favor e conhece toda a questão do armamento e clube de tiro. Estou doido para chegar a esse momento. Vai ser muito bom. Eu, nesse caso, vou ter que torcer para um lado porque eu acho muito legal, né? Mas é isso. Eu tenho certeza que ao final todos nós ganhamos. Sim, só da gente poder aprender, né? O que não pode é ficar falando coisas que não sabe, né? Você fala assim, por exemplo... Estamos aqui para aprender também. O armamento, se tiver armamento dentro de casa, que vai acontecer uma revolução, que não sei o quê, que bababá. E de outro lado falar assim, não, que quando você tiver armamento é porque... Né, então só bandido que pode ter arma. Sabe? Eu vejo os armamentos muito crus. São muito restritos, são muito pequenos. Né? Eu queria ouvir opiniões mais bem preparadas sobre o assunto. Sobre a questão lá do decreto. Você acabou se proibindo 38. Eu acho que não está sendo feito de uma forma intelectual. Nem o decreto do então presidente Bolsonaro achei um absurdo. Achei uma facilitação desnecessária. 60 unidades? Qual a necessidade de um recém-aprovado com a CR, né? Ter 60 unidades? Fala, mas o cara não pode comprar. Mas tem gente que pode. 60 unidades. Acho um absurdo. Facilidade total. Acho um absurdo. Armamento é uma coisa séria. Sim. E tem que ser muito bem controlada. Sim. Mas também o decreto do atual presidente Lula, proibindo e tal, toda aquela restrição, para mim não fez o menor sentido. Né? Então, eu acho que parece que o assunto, quem tem poder de tomar decisão sobre a questão do armamento, não está tomando de forma preparada. Né? Tanto quem liberou como está proibindo, não estão usando as pessoas adequadas para fazer o trabalho. Hoje é mais importante lacrar do que ser técnico, do que ouvir os técnicos, né? Porque isso não dá engajamento. Não dá engajamento. É mais fácil berrar, né? Exato. Xingar e tal, ofender. Eu ganho público, né? Eu ganho público. Eu fidelizo os radicais. Nós também temos culpa, nós como população. Mandamos levantar quais que são os principais interesses para a gente buscar, né? Os primeiros 10 não faz o menor sentido para a gente. Exato. O que era? São assuntos, atuais, de eventual acidente, esse tipo de coisa, que é algo que a gente quer tratar também aqui. Não, pelo amor de Deus, vamos dar uma olhada lá. A gente temos que saber saber o que é nosso interesse, né? Assim, a gente tem um foco, direcionado, mas nada impede. Sim, e outra, que a gente espera, né, termos muito sucesso aqui, que esse aqui seja o primeiro programa de muitos e que a gente possa ter novas vertentes, que a gente possa ter um programa de fofocas, né? Que no caso não vai ser a sua participação, né, Ali? Sim, olha, falar sobre... Você só sabe falar de mim, né? Mim, né? Falar sobre música, não sei, falar sobre atores, essas coisas aí, fofoca daqui e dali, pelo amor de Deus, isso aí não conheço. Futebol, eu também peço... Passo. Eu não vou saber fazer, não faço parte disso. Sobre tudo isso que você está falando, e eu acho uma coisa muito importante, porque eu acho que a primeira crítica tem que vir dos seus pares. Né? Eu sou bolsonarista, eu sou esquerdista. O primeiro crítico ao Bolsonaro tem que ser o bolsonarista. Primeiro crítico ao esquerdista. A primeira coisa, lembra, eu estava fazendo um comentário naquele grupo. No começo do governo Bolsonaro, eu sempre achei e sempre comentei isso. Se os bolsonaristas não fizerem críticas construtivas àquele governo, vão deixar a oposição
fazerem críticas destrutivas. Exato. Eu fiz esse comentário bem no comecinho. E foi o que aconteceu. Endeusaram o cara e outro lado, como o Bolsonaro não é enviado de Deus, comete erros e tal. E a mesma coisa com o atual presidente. Sabe? E veja o que está acontecendo. Que eu acho extremamente sério. Poxa, eu acho a oposição tão ou mais importante quanto a situação. Tanto o presidente Bolsonaro como o presidente Lula precisam de uma oposição séria. Oposição séria. Oposição séria. Colocar lá os moleques ficar berrando lá, que esses comunistas... Você quer ver? Não chega a lugar nenhum. Isso pode dar engajamento na internet, mas não resolve o problema. Mas você quer ver algo que aconteceu recentemente e que teve impacto? Que, em tese, né, parece bem positivo. Né? Havia uma intenção do presidente Lula de adquirir um novo avião, né? Que custaria muito. E as críticas foram muito fortes. Muito fortes, que fez ele rever essa decisão. Então essa cobrança é muito importante. Mas é uma cobrança séria. Séria. Isso. Agora ficar reclamando de besteira aí, sei lá. Exato. Acho que eles têm que poder... Por exemplo, esse negócio do avião, o próprio petista tinha que reclamar. Exato. É o primeiro a reclamar. Presidente, você é meu líder, vamos mandar certo. Exato. Não é isso? Exato. Ou que se defenda tecnicamente. Mas o que defenda tecnicamente. Eu acho que aqui a gente já passamos um pouquinho do tempo. Passamos. Mas aí eu quero agradecer meu grande amigo Marcelo Lazzuri, o doutor Marcelo Lazzuri, uma simpatia de pessoa. E depois você deixa o seu telefone para quem precisar de advogado. Mas é isso aí, cara. Eu acho que vamos para cima, vamos para frente. Então, graças a Deus tivemos várias confirmações. Foi muito bom. Foi muito gostoso. Em breve vai aparecer aí. O próximo episódio já vai ser de bombar. Boa sorte para nós. Bom, foi servido agora o café com bolo. Faltou o bolo, né? O café tá aqui, ó. Mas o programa Café com Bolo foi servido hoje. Esperamos que vocês aproveitem. Beleza, muito obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço. Abraço.